Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 108º encontro. Vamos trabalhar Jeremias capítulo 49, do versículo 7 a 22, contra Edom. Ouçamos o nosso texto. Capítulo 49, versículo 7 ao versículo 22. Assim diz Javé dos exércitos: será que não existe mais sabedoria em Temã? Será que desapareceu o conselho dos homens prudentes e jogaram fora a sabedoria? Fujam, partam, escondam-se bem, moradores de Dadã, porque eu trarei para Esaú a desgraça que lhe cabe, a hora do seu castigo. Se os vindimadores vierem até você, não deixarão sobrar nada. Se ladrões vierem à noite, saquearão à vontade. Porque eu pretendo tirar a roupa de Esaú e descobrir seus esconderijos, e ele não poderá se esconder. A sua raça acabou, seus parentes vizinhos já não existem mais. Deixe seus órfãos e eu os farei viver. As suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz Javé: se aqueles que não mereciam beber este cálice acabaram bebendo, será que você vai ficar sem esse castigo? Não. Você não ficará impune, mas deverá bebê-lo. Juro por mim mesmo, oráculo de Javé, que a sua capital Bosra será objeto de espanto e zombaria. Será ruína e maldição, e suas cidades todas se transformarão em ruína eterna. Eu ouvi uma mensagem de Javé, o mensageiro foi enviado às nações. Reúnam-se e marchem contra Edom. Levantem-se para a guerra. Veja, eu o tornarei pequeno em meio às nações e desprezado entre os homens. O terror que você provoca e a arrogância de seu coração o enganaram. Você mora nos cumes da rocha e se agarra nos picos da montanha. Mesmo que você faça o seu ninho no alto como águia, eu jogarei de lá de cima, oráculo de Javé. Edom se tornará objeto de espanto. Todos os que por aí passarem assobiarão, espantados ao ver suas feridas. Será como na destruição de Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas de Javé. Aí ninguém mais vai morar, aí ninguém mais vai se hospedar. Como o leão que sobe ao deserto do Jordão, para os pastos verdes, assim de repente eu os expulsarei daí, e no seu lugar colocarei quem for escolhido. Quem é como eu? Quem poderá me desafiar? Qual é o pastor que pode resistir a mim? Por isso escutem a decisão de Javé, decisão que ele tomou sobre Edom. Escutem o plano que ele traçou contra os habitantes de Temã. As menores ovelhas serão arrastadas para longe, e as pastagens desaparecerão diante delas. Com o barulho de sua queda, a terra vai tremer, e seu grito de dor será ouvido no Mar Vermelho. O inimigo voa como águia, estendendo suas asas sobre Bosra. Nesse dia, o ânimo dos guerreiros de Edom será como o ânimo da mulher em dores de parto. O profeta Jeremias
mostra uma sensibilidade especial e os oráculos contra Edom trazem temas idênticos aos que foram dirigidos contra Israel. Em primeiro lugar, é uma exortação, isto é, refere à fuga dos edonitas para evitar a morte. Capítulo 49, versículos 7 a 11. Depois revela a certeza da punição de Edom. Capítulo 49, versículo 12 e 13. Vem depois reprovado o orgulho de Edom. Capítulo 49, versículo 14 e 16. Trazendo uma desolação, sofrimento terrível. Capítulo 49, versículo 17 e 18. A Javé ninguém resiste. Capítulo 49, versículo 19 a 22. Versículo 7. Contra Edom. Assim diz Javé dos exércitos: será que não existe mais sabedoria em Temã? Será que desapareceu o conselho dos homens prudentes e jogaram fora a sabedoria? Edom montou um esquema de defesa contra possíveis agressões de povos vizinhos. Todas suas defesas fracassaram diante do Senhor Deus. Edom contava com sua sabedoria, que não pode garantir mais a sustentação do país. Possui esconderijos nas regiões acidentadas de montes e vales. Mas o Senhor desmantelará todos estes lugares. Contava com suas praças fortes e invencíveis, que servirão para agravar ainda mais a queda de Edom. Se está alta, como ninho de águia, outra águia virá e cairá sobre o ninho. Seu pastor não vai resistir ao leão, e seus soldados se tornarão mulheres. Estes versos querem desmantelar todas as defesas de Edom. Neste versículo vemos que em Edom se cultivava a sabedoria. A tradução da Bíblia Ecumênica diz: a respeito de Edom, assim fala o Senhor de todo o poder. Não há mais sabedoria em Temã? Os espertos estão sem ideias? Sua sabedoria tornou-se rançosa? Temã era uma tribo descendente de Esaú e ficava ao norte de Dedã. O povo que era admirado pela sabedoria viu que a sabedoria dos seus sábios se torna obsoletas, a sabedoria dos seus sábios se torna envelhecidas. Versículo 8. Fujam, partam, escondam-se bem os moradores de Dadã, porque eu trarei para Esaú a desgraça que lhe cabe à hora do seu castigo. Javé, Senhor da história, trará o castigo a Edom, a Esaú. Chegou o momento do acerto de contas. Os habitantes de Dedã eram comerciantes e viviam fazendo caravanas. A cidade ficava ao sul de Edom. Os habitantes devem fugir, pois Javé está trazendo o castigo. Fugir para viver, ficar e morrer. Versículo 9. Seus vindimadores vierem até você, não deixarão sobrar nada. Se ladrões vierem à noite, saquearão à vontade. Os vindimadores não procuram, depois de terem feito a colheita, descobrir os últimos cachos que ficaram. Deixam para aqueles que irão fazer as buscas, e se aproveitarem dos cachos de uva. Os vindimadores vão colher, no caso aqui do versículo, tudo. Não vão deixar nada, nem mesmo para aqueles rebuscadores que irão buscar os últimos cachos que haviam sobrado. Então, o texto justamente quer nos mostrar que não vai sobrar nada. Nabucodonosor, com seu exército, virá e vai arrasar tudo,
não vai deixar nada, nem mesmo a colheita das uvas. O ladrão noturno faz referência também aos babilônios, né? Se atrasa para levar tudo, escolhe o melhor para levar. Mas agora os ladrões estão livres para saquear o que quiserem. Versículo 10. Porque eu pretendo tirar a roupa de Esaú, despojar e destruir seus esconderijos, e ele não poderá se esconder. A sua raça acabou, seus parentes vizinhos já não existem mais. A vindima será escrupulosa, ninguém vai se salvar. Javé não deixará nada. O Senhor irá agir e descobrir todos os lugares onde o povo irá se esconder. Quando não mais se pode fazer uso da sabedoria, se chega então à tentativa de esconder-se. Javé mesmo vai despojar Edom. Nada deixará. Como os parentes e vizinhos não mais existem, foram castigados, destruídos. Esaú era o ancestral de Edom. Seu irmão Jacó, Israel, era ancestral do povo de Israel. Versículo 11. Deixe seus órfãos, e eu os farei viver. As suas viúvas podem confiar em mim. Os homens morrerão, deixando os filhos órfãos e suas esposas viúvas. Mas a Bíblia do Peregrino traduz essa passagem dizendo: abandonas teus órfãos, eu vou mantê-los eu? Vão depender de mim tuas viúvas? Agora o sentido muda com a intenção daquilo que afirma Javé, olhando essa tradução da Bíblia do Peregrino. O Senhor não aceita carregar os cachos, órfãos e viúvas, abandonados. É um modo de dizer que Javé vai agir sem compaixão. O inimigo irá levar os órfãos e as viúvas. Ninguém será poupado. Versículo 12. Porque assim diz Javé: se aqueles que não mereciam beber este cálice acabaram bebendo, será que você vai ficar sem castigo? Não, você não ficará impune, mas deverá bebê-lo. Aqueles que não mereciam beber este cálice, o profeta pensa aqui em Israel, que apesar de ser o povo primogênito, abençoado por Deus, bebeu o cálice da queda de Jerusalém e da deportação. Se Israel bebeu este cálice, também Edom beberá o cálice. Será destruído, será castigado. Edom não vai ficar impune. Se Deus castigou o seu povo, ele também não vai poupar para castigar os outros povos. Versículo 13. Juro por mim mesmo, oráculo de Javé, que a sua capital, Bosra, será objeto de espanto e zombaria. Será ruína e maldição, e suas cidades todas se transformarão em ruína eterna. O Senhor soberano é aquele que vai conduzir a guerra contra Edom. Bosra era a capital de Edom. Javé garante o castigo e a destruição da capital. Suas cidades serão também destruídas e não mais reconstruídas. A palavra de Javé, realizar o que promete contra Edom. E ele não voltará atrás. Versículo 14. Eu ouvi uma mensagem de Javé, uma mensagem foi enviada às nações. Reúnam-se, marchem contra Edom, levantem-se para a guerra. Javé é um soberano que recruta para a guerra contra Edom, os povos. O profeta anuncia uma mensagem de Javé. Ele enviou uma mensagem às nações para reunirem e marcharem contra Edom.
que estejam preparados para a guerra, atendendo às ordens de Javé. Versículo 15. Veja, eu os tornei pequeno em meio às nações e desprezado entre os homens. A tradução da Bíblia Ecumênica diz: sim, te tornarei pequeno entre as nações, exportei ao desprezo dos homens. Javé, destruindo Edom, o fará pequeno, desprezível entre as nações, como também entre os homens. Versículo 16. O terror que você provoca e a arrogância do seu coração o enganaram. Você mora nos cumes da rocha e se agarra nos picos da montanha. Mesmo que você faça o seu ninho alto como a águia, eu jogarei de lá de cima, oráculo de Javé. Javé vai humilhar Edom, abatendo a sua arrogância e o terror que provocava entre os vizinhos. Edom, que era constituída de pessoas sábias, com sua arrogância deixou ser enganada pelo seu próprio coração. Nem mesmo a maior segurança poderá proteger Edom. Javé irá derrubar Edom. Versículo 17. Edom se tornará objeto de espanto. Todos os que por aí passarem assobiarão, espantados ao ver suas feridas. Desprezo dos transeuntes que passam por Edom é manifestado pelo assobio ao ver a destruição do país. Sinal de desprezo e da derrota. As feridas significa a derrota de Edom. Versículo 18. Será como na destruição de Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas, diz Javé. Aí ninguém mais vai morar, aí ninguém mais vai se hospedar. Sodoma e Gomorra são exemplos de destruição. Para Edom não terá anúncio de mudança de seu destino no fim. A destruição será total. Nada será edificado em Edom depois da destruição. Versículo 19a. Como leão que sobe do deserto do Jordão para os pastos verdes, assim de repente eu os expulsarei daí, e no seu lugar colocarei quem foi escolhido. Deus é o leão que ataca Edom. Os edomitas serão expulsos. A terra destruída terá então novos herdeiros, aqueles que Javé escolher. Versículo 19b. Quem é como eu? Quem poderá me desafiar? Qual é o pastor que pode resistir a mim? Javé é o pastor que defende. E vimos também o leão que ataca. Ninguém pode desafiar Javé e suas decisões. Ele é o único pastor. Nenhum outro pode resistir à presença de Javé. Versículo 20. Por isso, escute a decisão de Javé. Decisão que ele tomou sobre Edom. Escute o plano que ele traçou contra os habitantes de Temã. As menores ovelhas serão arrastadas para longe e as pastagens desaparecerão diante delas. As ovelhas menores se opõem aos carneiros que são os chefes. Ovelhas menores estão à mercê dos chefes. Essas ovelhas menores serão conduzidas ao exílio, nada sobrando da terra de onde saíram. A vontade de Javé se realiza e Moabe vem castigado. Versículo 21. Como o barulho de sua queda, a terra vai tremer,
e seu grito de dor será ouvido no Mar Vermelho. A terra treme, simboliza o terror que invade a natureza diante da ação do Senhor. De Edom ao Mar Vermelho existe uma grande distância, onde se pode medir a distância percorrida, do pavoroso grito de Edom. Versículo 22. O inimigo voa como águia, estendendo suas asas sobre Bosra. Nesse dia, o ânimo dos guerreiros de Edom será como o ânimo da mulher em dores de parto. A Babilônia é uma águia que abre as asas e encobre todo o território de Moabe, voando acima das cidades. Os fortes e valentes guerreiros, diante da força do exílio do exército da Babilônia, verá o seu ânimo como uma mulher de dores de parto, isto é, angustiados. Este é o texto que nós refletimos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face expandir-se sobre nós.